1, eu quero ler com você os versículos de número 1, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de número 1, 2 e 3, onde o texto vai falar assim, fala do prólogo. Escrevi o primeiro livro, O Teólogo. Aqui é o Dr. Lucas falando, e ele está dizendo assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Então, me perdoe, embaixo. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Repetindo o verso 2 e 3. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas, e a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Meu irmão amado e minha irmã, você é uma igreja ou você pertence a uma igreja? Vocês estão ouvindo bem atrás aí? Estão me ouvindo bem? Você é uma igreja ou você pertence a uma igreja? Esse calorzinho aqui é na minha lateral. Eu não quero falar da forma hermenêutica e muito menos escatológica a respeito da igreja, mas eu quero trazer alguns princípios sobre a igreja. Por que isso? Porque espera-se que nós, na medida em que caminhamos com Jesus, na medida em que os anos passam e nós adquirimos o hábito de debruçar sobre a Bíblia, de orar, de falar em nome de Jesus, de bendizer ao Senhor, de louvar ao Senhor, de devolver os nossos dízimos, de adquirir toda uma forma cultica e até mesmo de cristã, espera-se que nós nos tornemos pessoas melhores. Espera-se que nós tornemos pessoas mais amáveis, pessoas mais maduras, pessoas mais atraentes para aqueles que estão à volta, pessoas que as outras têm prazer de estarem perto, pessoas das quais
de fora podem dizer: esse de fato serve a Deus. Usando as palavras do autor aos Hebreus, pessoas as quais o mundo não eram dignas, mas quantas igrejas têm perdido a sua autenticidade, irmãos? Quantas e quantas igrejas elas na história têm perdido o fervor do Espírito Santo? Quantas e quantas e quantas igrejas elas têm se tornado igrejas mornas, apáticas, por não dizer sem vidas, por não ter a unção, por não fazer diferença, igrejas sem fé e automaticamente sem obras, igrejas sem testemunhos, igrejas sem vidas. Atos dos Apóstolos, amados, é o primeiro livro da história da igreja cristã, e agora ela vai registrar a caminhada da igreja desde Jerusalém até Roma. E é interessante que quando você começa a entender e a ver como é que isso funcionou, você vai ver que Atos vai apresentar então a nós dessa geração um esboço traçado pelo próprio Senhor Jesus, o dono da igreja. Porque por isso que ele vira para os seus discípulos e fala exatamente o que está no verso 8 desse mesmo capítulo: e recebereis poder. Lembra disso? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Meus amados irmãos, se você olhar os primeiros 7 capítulos deste livro, você vai poder constatar o avanço da igreja em Jerusalém e em Judéia, entre eles mesmos e a sua circunvizinhança. No capítulo 8, a partir do capítulo 8, você vai ver que o Evangelho, então agora, ele chega até Samaria, e particularmente Deus usa o nosso irmão Filipe para esse momento. E agora, a partir do capítulo 9, você vai ver o Evangelho expandindo até os confins da terra. Pasmem, esta igreja da qual falamos nesse momento, em apenas 30 anos, ela fez o nome do Senhor conhecido e reconhecido por todos os da geração do seu tempo, naquele período da vida deles aí. 30 anos. 30 anos. Portanto, Atos dos Apóstolos é um livro, meus amados irmãos, para ser estudado não como uma história, não como fatos caducos, não como você lê um livro comum de história distante de nós. A proposta do livro de Atos é atualíssima, a proposta do livro de Atos é desafiadora, a proposta do livro de Atos é uma urgência para a igreja do Senhor. Sobre esse livro, para você ter noção, nós temos alguns testemunhos de alguns irmãos. Irmãos que debruçaram e deixaram para nós, e temos grandes verdades a partir dos mesmos. Por exemplo, o Dr. William Barclay, quando ele fala desse livro, ele diz que é o livro mais importante de todo o Novo Testamento. Calvino chama o livro de Atos como o grande
de Atos. Portanto, a comissão dada aos apóstolos lá, ela é executada aqui. Glória a Deus. E não é à toa que o Senhor Jesus, Ele ordena para aquele número de irmãos ali, presentes naquele tempo: olha, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Assim permaneceram 40 dias, com um propósito: até que dos altos vocês sejam revestidos do poder. Até que o Espírito Santo recaia sobre vocês. John Stott, quando fala desse livro, ele diz que Atos ele é fundamental por causa dos seus registros históricos e também por causa da sua inspiração atual. Atos dos Apóstolos, ele narra a história da Igreja Apostólica, meus amados irmãos, desde os seus primeiros passos lá em Jerusalém até chegar em Roma, a cidade imperial. Portanto, vemos o crescimento da igreja. Nós vamos então agora avançar, lembrando que a igreja manteve inseparavelmente a ortodoxia e a piedade. O que é isso? A igreja, ela adquiriu ou chegou num estado em que nós chamamos de ortopraxia. Conhecimento e prática. Discernimentos teológicos e vida de ação. Exemplo, igreja de Bereia. Diferente da igreja de Tessalônica. E diz lá que a igreja de Bereia, eles se tornaram mais ávidos. Porque eles não ouviam só de zóio fechado, ou não engoliam qualquer coisa que era dito. Eles examinavam, comprovando se de fato era assim que as Escrituras Sagradas diziam. Portanto, meus amados irmãos, algumas lições, 3, rapidamente, eu quero deixar com os irmãos a respeito de como ser uma igreja relevante nesta sociedade desafiadora. Como ser uma igreja relevante no meio desta sociedade desafiadora? Por quê, meus irmãos? Porque às vezes algumas pessoas se frustram com a igreja, porque vê na igreja uma maquete perfeita. Homens e mulheres impecáveis. Não olhe para a igreja desse jeito. Porque a igreja, nós estamos em construção. Estamos sendo trabalhados todos os dias. Estamos passando pelo processo de santificação, de modo que hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E se Deus me der vida, eu preciso amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Por que tem que ser essa ideia, irmãos? Porque não podemos subir no pedestal de que pelo fato de que nós estamos ainda sendo lapidados, isso não nos dá o direito de viver de qualquer jeito. Isso não nos dá o direito de viver de forma dissoluta. Isso não nos dá o direito de viver como se fosse uma terra sem lei. Isso não nos dá o direito de viver segundo a minha visão. Portanto, quando você na sua casa, nós não vamos ter tempo para ler aqui agora, mas anote para você conferir o que eu vou dizer, do verso 1 até o verso 13, do capítulo 2, agora falando, nós atrevemos a dizer que uma igreja relevante, viva, atual, no meio desta sociedade
sociedade avassaladora é uma igreja que possui membros que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Uma igreja relevante é uma igreja dotada de membros que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Se você for olhar agora aqui, meus amados irmãos, a partir do versículo 1, todas as promessas veterotestamentárias, Novo Testamento, sintetizando agora na fala do nosso irmão Joel, no capítulo 2, agora nós vamos ver todas elas se cumprindo nesse capítulo, e vamos observar agora, meus queridos irmãos, que o Pentecostes visita aqueles irmãos, e aqueles irmãos, meus amados irmãos, tidos por embriagados, na verdade quem dizia não sabia que o que estava atuando naqueles irmãos era a obra do Senhor Jesus. O nosso irmão Lucas, ele é o evangelista então que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus e na igreja. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá no Jordão, que guiou ele pelo deserto, agora o reveste também a ele para poder salvar, para poder curar, para poder libertar. Meus amados irmãos, ele fala isso lá no seu Evangelho, capítulo 3, nos versos 21 e 22. Ele reforça a ideia no capítulo 4, no verso 1, ele reforça no verso 18, 14, e depois relembra os irmãos no verso 18. Agora, esse mesmo Espírito, ele vem sobre os discípulos de Jesus. Se você voltar a sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 5, você vai ver o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Olha o verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha o verso 33 do capítulo 2: exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e escutando. Meus irmãos, servir ao Senhor é um desafio, sim, mas quando você serve do seu jeito, quando você busca servir ao Senhor do jeito dele, muitos problemas e muitas dificuldades nós podemos deixar para trás. E agora, no capítulo ainda de Atos, capítulo 2, nós podemos ver a descida do Espírito Santo, e agora podemos ver a ascensão de Jesus, podemos ver o Espírito descendo, e o Cristo ressurreto sendo assunto aos céus. Ele dá-nos o Espírito, e o Espírito nos é dado com a finalidade de habitar para sempre. E é por isso que lá no Evangelho você vai ver essa promessa: e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos órfãos. Pentecostes, meus amados irmãos, era a festa que acontecia 50 dias depois do sábado da Páscoa. Nesse sentido, há uma grande falta de conhecimento. Pastor, de vez em quando se escuta isso: você é da igreja presbiteriana, né? Sim, sou. Você é da igreja pentecostal ou da igreja reformada? Aliás, estou sendo generoso aqui, né? Nem uso reformada não. Eles usam a expressão tradicional ou pentecostal. Aí eu devolvo com outra pergunta: o que é pentecostal para você? Porque
toda a igreja genuína, ela é pentecostal, Senhor. Sabia disso, meu irmão? Toda a igreja genuína, ela é pentecostal. Mas ela não é pentecostal porque fala em línguas, não é pentecostal porque faz inúmeras coisas. Ela é pentecostal porque ela é fruto do Pentecostes. É isso que está falando aqui. Nós somos pentecostais porque somos fruto do Pentecostes. Aqueles irmãos todos reunidos no mesmo lugar, 120 discípulos congregados no cenáculo, estavam unânimes, perseverando na oração, quando de repente eles escutam como que som. E agora o Espírito Santo é dado àqueles irmãos de forma celestial, porque não foi algo produzido, não foi algo ensaiado, não foi algo fabricado, aconteceu algo verdadeiramente do céu. Foi incontestável, irresistível, foi soberano, ninguém produziu, foi eficaz, ninguém pôde desfazer os resultados. Nós precisamos voltar os olhos e o coração para essa forma. Eu sei que nós estamos no processo de construção, conforme já falamos. Mas, meus amados irmãos, busquemos sermos moldados pela palavra de Deus. Uma igreja viva, uma igreja relevante, ela é composta por membros que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Grave isso. Grave isso. Uma igreja relevante também, meus amados irmãos, se você olhar no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele estendeu a leitura até mais extensiva, chegando até o 41. Você vai descobrir que uma igreja relevante, ela prioriza e anuncia não uma mensagem vazia, não uma mensagem distorcida, não uma mensagem humana, não uma mensagem pessoal, mas ela prioriza e anuncia uma mensagem de poder. Ela anuncia o Evangelho de poder. É possível que, se você sair daqui agora, você vai ver alguns lugares lotados, algumas igrejas lotadas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o milagre pode até atrair multidão. Outros tipos de cultos podem até lotar as igrejas. Mas nem sempre o coração é tocado. Milagres convencem os homens das necessidades físicas, mas é a atuação do poder do Senhor que atinge o coração e o muda segundo a graça de Deus. E é esse evangelho que esses irmãos estão pregando. É desta forma que esses irmãos estão querendo viver. É desta maneira que os irmãos estão se encontrando, conversando, projetando, sonhando, para que ao final o nome do Senhor seja glorificado. Pedro, meus amados irmãos, se levantou para pregar uma mensagem agora eminentemente bíblica. E a primeira coisa que o nosso irmão Pedro fez, meus queridos irmãos, foi esclarecer para alguns até mesmo do meio, mas principalmente para os desavisados de fora. Pedro agora ele procura esclarecer que aquele fenômeno extraordinário não era resultado de embriaguez. Os irmãos não estavam bêbados, os irmãos não estavam drogados, mas Pedro está dizendo que aquilo que eles estavam vendo era o cumprimento daquilo que o nosso irmão Joel, conforme já diz lá no capítulo 2, ele falou a partir do verso 28, 29, 30, 31, 32, do que viria a acontecer. Pedro esclarece:
O Evangelho, meus amados irmãos, é um só. Não tem dois evangelhos. O Evangelho é único. A saber, aquele que proclama a salvação pela graça. Aquele que diz que isso é pela graça mediante a fé, independente das suas obras. A salvação não é resultado da obra que você faz para Deus, mas é da obra que Deus fez em Cristo por você. Os tempos mudaram, costumes mudaram, normas e ventos mudaram, ideologias mudaram, projetos inúmeros mudaram, mas o Evangelho verdadeiro não muda. Não vai mudar nunca. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho não. A forma de pregar pode até ser diversificada. Eu prego de um jeito, Samuel prega de outro, o irmão prega de outro. Pode ser admitido, mas a essência não. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Pelo contrário, pregamos o Cristo que esteve morto, mas agora vive e luta pela sua igreja e sustenta para apresentá-la limpa, sem ruga, sem mácula diante do Senhor. Pregamos o Cristo que ressuscitou. Pregamos o Cristo que está sentado no trono, que governa a igreja, que tem a rédea da história nas suas mãos. Em primeiro lugar, uma pregação cristocêntrica, ela tem que dirigir o culto. A mensagem que Pedro está pregando agora, meus amados irmãos, no capítulo 2, ela é baseada na pessoa e obra de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela prega somente Jesus. A maior necessidade do homem hoje, e sempre foi, é saber que sem Jesus ele não tem esperança. Sem Jesus ele não vai ter vida. Sem Jesus ele não tem salvação. Essa foi a urgência que os homens precisam saber. A vida de Cristo. Pedro pregou no capítulo 2. Ele fala isso no verso 22. No verso 23 ele fala da morte de Cristo. Você vai ver nos versos 24 a 32, ele fala da ressurreição de Cristo. Nos versos 33 a 35, ele vai falar da exaltação de Cristo. No verso 36, ele vai falar de Cristo como um Senhor. Portanto, Jesus, ele é o Senhor do universo. É o Senhor da história. E é o Senhor da igreja. A igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Dionísio, ela não é minha. Ela não é do seminarista, né? Não é do evangelista Samuel. Não é do diácono Dino. Não é do diácono Avelino. Não é da superintendência Cátia não, hoje é a Zilda, né? Irmã Zilda. A igreja só tem um dono: Jesus. E os inteligentes entram e desenvolvem esse processo. A pregação de Pedro explodiu, irmãos, como uma bomba naqueles corações que escutou, porque diz lá que ela proporcionou compulsão na alma. Aqueles que estavam ouvindo Pedro pregar que Jesus foi entregue para nos salvar, aqueles que entenderam por que Cristo tinha vindo e como ele foi tratado, cumprindo tudo que já tinha dito a respeito dele, aquilo fez uma bagunça boa nas mentes
eles não tiveram outra opção. O verso 38 diz que aquela pregação, com as exigências dela, e é interessante que antes de falar sobre perdão, Pedro falou sobre a culpa. Antes de ele falar sobre a cura, ele revelou que o homem era doente. Antes de ele falar sobre a redenção de Jesus, ele falou da gravidade do meu e do seu pecado. Antes de ele falar sobre a salvação, ele mostrou que eles estavam perdidos nos pecados. E antes de ele pregar o Evangelho, Pedro mostrou para eles a lei. Concluindo, não há salvação sem arrependimento. Ninguém tem acesso ao céu sem antes saber que é um miserável pecador que precisa de Jesus. Se você olhar agora para os versos 42, estou falando do capítulo 2 agora, até o verso 47, você vai ver ali como que aqueles irmãos viviam. Você vai concluir que uma igreja verdadeira, autêntica, ainda convivendo nessa sociedade hostil, é uma igreja em que os seus membros vivem de forma diferente. O que eu acabei de falar aí? Alguém repete? Lembra? Portanto, uma igreja diferenciada, uma igreja relevante é aquela onde os seus membros... Não é isso que eu falei. É aquela em que os seus membros vivem de forma diferente das demais pessoas nesse plano. Irmãos, não se admite alguém dizer que conhece a Jesus, que ama Jesus, que quer ser uma igreja de verdade, ter a audácia de querer viver como vivia antes de conhecer a Cristo. Não se admite isso. Esses irmãos aprenderam a viver. E eu me atrevo a dizer que foi exatamente isso que fez com que a cada vez que os irmãos, na causa primária, né? A cada vez que aqueles irmãos pregavam, alguém era impactado e, poxa, realmente vale a pena porque aquele povo vive diferente. Esses 120 que estavam ali reunidos, que foram visitados pelo Espírito Santo de Deus naquele tempo, agora a partir do verso 42, que você acabou onde a nossa irmã Salamás acabou de pontuar para nós, fala algumas coisas muito importantes. Primeiro, aqueles irmãos de forma ardentemente ansiando a expectativa de que Cristo voltaria a qualquer momento, eles não desenvolveram outra paixão a não ser obedecer a Deus e amar o próximo. Portanto, você vai ver algumas atitudes daqueles irmãos, do tipo, venderam as suas propriedades para satisfazer a necessidade daqueles que ali estavam com eles, de modo que dentre eles ninguém tinha falta de coisa alguma, estavam juntos, partilhavam do pão de casa em casa, oravam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Final diz lá, tinham tudo em comum.
não eram robôs, mas unanimemente, naquilo que concernia ao reino do Senhor, eles fecharam a ideia e caminhavam juntos. E é triste você vê ainda nós, dentro de igreja, alguns tratamentos, irmãos. Tem irmãos que não sabem conversar, até hoje. Tem crente de 30 anos de igreja que tem dificuldade de sentar na cadeira e conversar 10 minutos com o outro, quando a ideia não é a mesma. É resultado, segundo Paulo em Coríntios, falando na primeira carta, capítulo 3, capítulo 6, imaturidade cristã. Irmãos que não sabem responder o outro. Traga com casca e tudo, está errado esse negócio. Quando você olha aqui o irmão, você vê que esses irmãos eram controlados pelo Espírito Santo de Deus, e portanto mesmo travando a luta interna, porque egos são diferentes, temperamentos são diferentes, mas o trabalhar do Espírito Santo na vida deles os habilitava a ser diferentes, a se respeitarem, a serem cordiais, porque eles estavam ali reunidos com um só propósito: agradar o seu general Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que por causa de Jesus eu sou trucidado todo dia e sou desafiado todo dia a matar o meu eu, porque o meu eu muitas das vezes quer aquilo que não pode, me instiga a fazer aquilo que eu não devo, mas Jesus tem misericórdia de mim, bota freio na minha língua, bota luva nos meus olhos, bota alfinete na minha mão, bota tropeço no meu pé, mas não deixa eu atrapalhar meu irmão. Esses irmãos eram diferentes. Diferente não é ser melhor do que ninguém, viu? Diferente não é ser melhor do que ninguém. Até porque nós, aqui, nesse lugar agora, nesse momento, se não fosse a graça de Deus trabalhando em nós, nós éramos pior do que qualquer pessoa lá fora. Portanto, Deus não nos chamou para ser melhor do que ninguém, mas Deus nos chamou e tem chamado gente para ser melhor e diferente a cada dia. A igreja é composta desse público. A igreja é chamada para se apresentar para esses que estão perdidos, para que quando olhar para nós, vão ver algo diferente. Esses irmãos entenderam isso, vivenciaram isso. Uma igreja, então, irmão, cheia do Espírito Santo. Agora no verso 42 a 47, você já disse, ela é diferente. A igreja de Jerusalém, ela conseguiu conjugar a doutrina e a vida, o credo e a conduta, a palavra e o poder, a qualidade e a quantidade. Olhemos e aprendamos. Hoje nós vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios, irmãos. Lamentavelmente, igrejas desequilibradas. Desequilibradas porque, a partir da liderança, estendendo para os liderados, não estão velando por um equilíbrio espiritual. E se você não está bem espiritualmente, isso vai refletir na sua conduta do seu dia a dia. Hoje nós vemos esta disparidade. As igrejas que estão zelando muito pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo as igrejas ativas na ação social, despreza a oração, despreza a palavra de Deus, despreza aquilo que Deus pede. E eu termino. Já estou falando muito, mas eu preciso terminar. Quais são então as marcas de uma igreja onde você vê que o Espírito Santo está controlando? Quais credenciais?
Primeiro, uma igreja controlada pelo Espírito Santo, ela é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. No verso 42 você vai ver aí que esses irmãos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Fidelidade à palavra. Ao longo da história, a igreja presenciou muitos desvios da verdade. As heresias da Idade Média, a ortodoxia sem piedade, o pietismo, que foi a piedade sem ortodoxia, veio um movimento liberal. Razão, meus irmãos, estava acima da revelação das Escrituras. Segundo lugar, uma igreja controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela persevera na oração. O crente que não consegue orar, ele tem que rever sua vida cristã. O crente que não consegue conversar com Deus sem ter errado, porque orar é conversar com Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela ora com fervor, ela ora com constância. Eu ia falar instância, né? A igreja de Jerusalém, ela não só possuía uma boa teologia da oração, meus irmãos, mas ela orava, ela dependia mais de Deus do que dos seus recursos. E hoje é o contrário, muitas das vezes. Nós dependemos mais dos nossos recursos do que de Deus. Está errado. O Senhor da história é o nosso Deus. Em terceiro lugar, uma igreja controlada pelo Espírito Santo, ela tem uma profunda comunhão. Os versos 42, depois do 44, 45, 46, você vai ver Lucas falando exatamente isso. Uma igreja controlada pelo Espírito Santo, meus queridos irmãos, é aquela onde os irmãos amam profundamente uns aos outros. Meu irmão, eu sei que você é pecador miserável como eu, mas eu te amo. Eu sei que você fura o meu pé, mas eu te amo a si mesmo. Eu sei que você me maltratou, mas eu te amo porque Cristo me amou. E quando eu considero aquilo que Cristo fez por mim, meus queridos irmãos, é impossível, se eu ser cristão de verdade, não amar o meu irmão apesar das diferenças. No capítulo 2, verso 42, 44, 45, 46, Pedro vai dizer que aquela igreja, esses irmãos amavam. Na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. Eles partilhavam seus bens, no verso 45. O verso 46 diz que eles apreciavam estar no templo. Verso parte B, no verso 46 diz que eles estavam juntos nas casas, de modo que havia ali um só coração e uma só alma. Uma igreja controlada pelo Espírito Santo, meus irmãos, também é aquela que adora a Deus com entusiasmo. O fervor está na vida dos irmãos. É aquela onde o culto é um deleite. Eles amavam a casa de Deus. E uma igreja viva, meus irmãos, ela tem alegria. Os irmãos sentem prazer em ir à casa de Deus e adorar o dono da casa. A comunhão no templo, irmãos, é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. E em último lugar, uma igreja controlada pelo Espírito Santo é aquela que experimenta grandes milagres. E quando eu falo grandes milagres, eu não estou falando de cura física, não estou falando de riqueza, porque o maior de todos os milagres que o ser humano pode experimentar é ele ter a sua vida mudada pelo poder de Deus.
Ela é formada por um povo cheio de reverência. Ela tem compreensão da santidade de Deus. Ela se curva, conforme foi lido no Salmo 95 e ou no Salmo depois, diante ou sob a majestade do Deus poderoso. Porque, meus irmãos, hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado. E, consequentemente, nós temos presenciado uma banalização do sagrado. E tem havido, então, em consequência disto, a saturação, a comercialização e a paganização das coisas de Deus. Ou seja, as pessoas têm tratado o culto a Deus de qualquer maneira. Concluo. Como nós podemos ver no livro de Atos, meus amados irmãos, é um livro que tem que ser estudado, não como história remota, como eu já falei, mas é um livro de desafio diário para a nossa geração. Pois se nós queremos ser uma igreja relevante aqui em Dionísio, precisamos ser cheios do Espírito Santo para podermos sair das quatro paredes, para podermos proclamar somente Jesus, que é o verdadeiro Evangelho. Firmados nele, nós não só iremos pregar, mas nós iremos viver aquilo que nós temos pregado. O nome do Senhor será manifesto, a graça do Senhor atingirá corações, e vidas serão mudadas para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor no nosso tempo e nos nossos corações. Amém, amém. E que Deus, meus queridos irmãos, nos ajude em mais esta empreitada, que não é